pessoal, tudo bem? Então vamos começar o nosso período, né, referente ao semestre que está se iniciando. Vocês já viram que a gente vai ter algumas atividades em si, referente à própria temáticas que a gente vai estar discutindo nesse período. E o que ocorre na aula de administração e as organizações, tá? Eu vou estar disponibilizando algum material para tanto pesquisa, como também para atividades para reforçar o entendimento a partir das nossas discussões, tá? Então, começando nosso conteúdo, quando a gente fala de organizações, a gente tem que entender algumas situações, tá? A administração no seu contexto, a visão de empresa privada, público e terceiro setor e as estruturas organizacionais. Um outro ponto que é importante a gente ressaltar aqui é que a gente está trabalhando também questões mais práticas, tá? Se a gente for pegar um pouquinho da teoria, vai tomar um pouco mais de tempo. Então, para ficar uma forma mais objetiva, a gente vai estar fazendo dessa forma. A gente faz a aula, faz a discussão e depois a gente entra no contexto em si, tá? Então, a administração em si, tá? É uma tomada de decisão, né, dos recursos disponíveis que podem ser trabalhados com pessoas, né, que devem atingir um objetivo e está gerenciando a organização. Então, leva-se em conta as informações que são fornecidas pelo profissional e essas decisões vão estar definindo o futuro, tá? No contexto da administração. E a administração também é uma ciência social. Mas por que eu devo ter fundamentos da administração em contabilidade? Como vocês não têm algumas disciplinas que se tem em administração, como gestão de pessoas, muitas vezes, empreendedorismo tem também de certa forma, planejamento estratégico, então assim, o Fundamentos da Administração vai juntar todas essas matérias e vocês vão estar compreendendo um pouquinho na prática, né? Como que é o ser humano, como que eu posso estar trabalhando com o ser humano, entender que acima de tudo as pessoas têm sentimentos e como que a gente pode estar monitorando isso. A administração em si, tá? Só para reforçar o contexto inicial, iniciou-se na Suméria, né, por volta de 5.000 a.C., devido à questão dos antigos procurar a melhor forma de resolver as suas situações, tá? De forma prática. Então, assim, foi na prática que acabou aprendendo a administrar. Eu devo ter administração para administrar minha vida? Não, né? Você deve ter a organização e alguns conceitos que a administração trabalha. Porém, aquela situação, existe a diferença entre o administrador e o contador, tá? E não tem aquela visão que o contador pode isso e o administrador pode aquilo, tá? Cada um tem o seu mérito, cada um tem sua especificação, tá? Tenham isso muito em mente, porque é muito comum a pessoa achar que eu sou o contador, eu posso administrar. Então assim, tomem esse cuidado, né? Voltem alguns passos, reveja para daí se ajustando de forma certinha. Ocorreu também na China, em 500 a.C., a necessidade de um sistema, né, para se organizar um império. No Egito também teve a própria questão da administração sistêmica. Então vocês vão estar aprendendo aquela parte lá de planejar, dirigir, controlar e agir de forma certa, tá? E assim, pessoal, nunca no achismo, tá? Tomem esse cuidado. Organizações instrumentais e não instrumentais, a gente vai estar vendo aqui rapidinho, mas só para reforçar. A gente vê esse início aqui de teoria, daí a gente vê as organizações, depois a gente volta para a parte da história da administração, onde aparecem alguns conceitos que eu vou estar apresentando para vocês nas próximas aulas. Porém, assim, no meu ver, seria primeiramente o histórico, né? Mas tanto a ementa como os autores e os livros trazem sempre as organizações e depois o conceito histórico. Quando a gente fala de organizações instrumentais, a gente está falando basicamente do quê? Qual que é o conceito de organizações? Pensa assim,
Organização é sempre um conjunto de duas ou mais pessoas, tá? Não tem um número em si. Cada uma é dividida, né, com uma determinada atividade e o propósito de atingir o resultado dessa atividade que está sendo feita, tá? Então, assim, todo mundo unido, né, para resolver uma situação X com o mesmo objetivo, né? E objetivos comuns ou objetivos que devem ser estabelecidos, tá? Então, assim, tem na empresa em si, né, a organização de gestão de pessoas, financeiro, e cada um executa em conjunto a sua atividade para manter a empresa organizada, tá? Uma pergunta para você: como que vocês têm tomado essas decisões, né? E os relacionamentos de vocês, como que vem sendo tomado? Então, isso daí é uma forma de pensar, né? Como que eu estou me organizando? Existem ferramentas também para isso, adiantando já aqui, ferramentas para administrar o tempo, ferramenta para manter a organização do ambiente, né, através de 5S, entre outros. Então, tudo isso é uma forma de estar pensando. Outra situação que a gente vê dentro das organizações, numa forma de pensar, é a forma, né? Vivemos no meio, né, cheio de pessoas, numa organização, e a gente acaba sendo afetado muitas vezes por elas, né? Por parceiros, consumidores, como o que que eu vou comprar, como que eu vou me vestir, né? Vou ter experiências boas, vou ter experiências, né, não tão agradáveis. Então, essa organização, atrás de todas elas tem pessoas, tá? Então, a gente participa das organizações, muitas vezes nem sabemos, né, que estamos em uma, e muitas vezes um está mais envolvido, outro está um pouco menos envolvido, tá? E a satisfação, né, do próprio ambiente onde as organizações estão atuando, será que está sendo positivo? Será que não? Pensem sobre essas perguntas e reflitam, tá? E a experiência de vocês, tá? Quanto à organização, anotem essa experiência e me tragam para a gente fazer uma discussão, né? Está sendo uma experiência boa ou não está? Outro detalhe que a gente pode estar vendo nessa questão do desenvolvimento das organizações não instrumentais é que ela está trabalhando na questão mesmo de desenvolvimento econômico, né? Então, assim, eu sei que tem o ser humano, mas eu também preciso do resultado. Então, aqui já começa a entrar, né? É a produção. Por que que uma organização existe para gerar lucro, né? A organização não instrumental, ela trabalha mais esse foco, né? Eu penso mais no ambiente econômico, né? E penso também no social, mas sempre com o lucro. Então, assim, a sociedade moderna, ela vem se desenvolvendo, né? Hoje tem uma gama de ofertas e serviços, e também pode se criar, tá? Um ambiente em que a maioria das pessoas, muitas vezes, muda o comportamento, né? Adquire um novo produto. Então, tem várias formas de estar se desenvolvendo. Um foco também no comportamento humano nos negócios para tomada de decisão, tá? Que se torna um fator primordial, e isso a gente tem que ficar bem atento. Umas reflexões que eu acho muito importante, né, de toda essa aula, é pensar que as organizações têm vida própria, são pessoas, né? Então, assim, nascem, crescem, vivem e morrem. As pessoas são assim, né? As organizações são organismos vivos, inteligentes e se adaptam, né? Num contexto ambiental em que vive. Uma situação que a gente pode trazer é: você está num trabalho A e de repente está desempregado, e daí muitas vezes se adapta no emprego B, né? Então, assim, você se molda na situação. E as organizações, ela é uma forma de conjunto do ser humano estar opinando, tá? Então, é ficar atento nisso. As organizações podem ser formadas, tá, por prédios, instalações, equipamentos, tecnologias. Essas são as fixas em si, tá? Processos de trabalho, recursos como capital, matéria-prima. Isso forma toda a infraestrutura das organizações, tá? Mas pense, a essência das organizações está nas pessoas, tá? As pessoas são a alma do negócio, é o capital intelectual,
tá? Então, assim, hoje, na própria gestão, a gente vê as pessoas como um ser humano, tá? Como o capital humano que a empresa tem. Acaba sendo as empresas. Então, assim, o bem maior da empresa, das organizações, são as pessoas, que são consideradas como capital humano. Como e onde eu estou dentro do sistema organizacional, né? O que que você tem feito, né? Como você tem se organizado? Quais são seus objetivos, suas metas, seus anseios, né? E dentro da empresa pretende crescer, se desenvolver, né? Será que realmente é participativo? Será que não, né? Então, assim, você trabalha, se diverte, né? Hoje, meio à pandemia, não tem como tá saindo, né? Paga as compras, né? E as contas e faz mais, adquire produto e serviço, né? Então, assim, responda essa pergunta baseada na sua vivência. Qual é a definição que você daria às organizações? Defina organizações para vocês, tá? E me apresentem daí essa definição. Uma outra questão que a gente pode estar vendo no ambiente organizacional é que tudo acaba ocorrendo dentro de organizações, tá? No ambiente organizacional é tudo que ocorre dentro da organização. Já o ambiente externo é tudo que está ao redor, né? Então, para a organização funcionar, também eu vou precisar de ambiente externo para poder estar acontecendo. E as organizações não vivem no vácuo, né? Não está no vácuo, não está no buraco negro e nem são autossuficientes. Precisa dessa integração do ambiente, tá? Organizacional, que vai ser esse conjunto, a forma como que vai se ocorrer na prática. Dentro de uma empresa, ambiente organizacional, tem ali o financeiro, tem ali a gestão de pessoas, tem o marketing. Então, esse ambiente organizacional ele está organizado, mas para que ele aconteça, também precisa do ambiente externo, né, para adquirir produtos, desenvolver produtos. Então, tem que estar interligado essas duas situações. O ambiente é o contexto no qual a organização está inserida, né, e representa todas as forças externas que podem influenciar a organização e comportamento. É mutável porque vai estar automaticamente a cada pouco se atualizando. Desafio porque vai ter pensamentos diferentes também e incertezas porque hoje a gente vê que devido até própria pandemia não pode estar falando, vai ser assim. As pessoas que dirigem, que trabalham na organização, vai ter esse ambiente aí de desafios, né? E hoje, devido à pandemia, acaba sendo um pouco maior. As organizações ainda dependem de um funcionamento no quesito de propósito, né? Então, assim, ela tem que saber o seu motivo de ser, né? Então, a gente começa a analisar muito que tem organizações que apenas vendem um produto e serviço. Mas será que ela está atendendo o seu propósito? Então a gente tem que verificar. É produzir bem serviço que seja útil à sociedade e para ela, e que ela acredite. Assim como o ser humano que está inserido nessas organizações, ele tem que pensar, será que realmente eu estou numa organização que eu me sinta bem? Ou que eu me sinto bem? Ficar atento nisso, né? No quesito da organização e administração, a gente vê três pontos principais, né? As organizações vivem num mundo de negócios, né? Então, hoje, devido à globalização, hoje já se fala muito em mercado 4.0, gestão de pessoas 4.0, marketing 5.0. Então, assim, competitividade, inovação atrelada à tecnologia, né? Então, você tem que saber realmente o que está acontecendo no mercado para buscar evolução. Outro detalhe, para sobreviver precisa lançar novos produtos e serviços, né, e tecnologia de novo e criar novos mercados. Hoje a gente vê muito a questão de mercados digitais, né, negócios digitais. Então, assim, o que que eu estou ofertando? O que que eu posso ofertar de diferente e inovador? Aquela situação, eu não tenho domínio de Excel, não tenho domínio na computação e quero crescer na empresa. Então eu tenho que me adaptar e me desenvolver para poder conseguir me sobreviver no mercado de trabalho.
E as organizações alcançam sucesso sempre através da administração. Como que são organizadas, tá? E um detalhe, todas são? Nem sempre, tá? Mas as organizações precisam ser administradas e organizadas, tá? Uma dica que a gente tem é aqui, ó, os administradores alocam os recursos, né, para fins alternativos e quase sempre competitivos. Determinam a relação entre meios e fins. Então, assim, o que que eu vou fazer? Como que eu vou planejar? Como que eu vou organizar? Né? Como que eu vou analisar os recursos? Quais são as 5 áreas da administração, né? Tem que conhecer cada uma delas, a área de finanças, a área de produção, a área de gestão de pessoas e assim por diante. A sociedade moderna, então, tem a necessidade de ser administrados por administradores. Legalmente, perante tanto o mercado de trabalho e perante a lei, para administrar só pode ser administradores, né? Então, assim, tem que ter a carteirinha do Conselho Regional de Administração para poder executar a atividade afim de forma correta. Igual o contador, né? Para ser contador, tem que ter a carteirinha do Conselho, né? E só ele que pode estar fazendo. E a gente vê que muitas vezes acaba não ocorrendo isso. Ah, a pessoa aprendeu e ela acha que pode fazer. Gente, é uma mega responsabilidade você assinar um documento ou estar representando algo, tá? Então, assim, o sucesso das organizações depende da forma como é administrado, né? Isso a gente vê grandes empresas que vêm se desenvolvendo. E está ficando cada vez mais claro também que a sociedade moderna, né, está se desenvolvendo cada vez mais, né? Então, assim, a tecnologia, a informação tem, mas a organização é principal também nesse quesito, né? A sociedade moderna, né, acaba sendo administrada hoje com mais facilidade, né, devido à tecnologia. E pode estar produzindo resultado através da sociedade, e o administrador tem que estar trabalhando para que isso aconteça, tá? Então, assim, e tem que ser um administrador ativo, né? Eu não estou citando o administrador, tem que ser uma pessoa ativa, ágil, né? Que tenha visão de futuro, de mercado para fazer acontecer. Outro detalhe que a gente começa a analisar aqui é a própria situação no quesito de organização formal e informal, né? Organização formal vai ser aquele processo no qual a empresa vai estar criando e se organizando, né? Questão de leis, questão de hierarquia, código de ética, toda a base para a empresa acontecer, né? Esse processo vai ter o foco de manter a empresa organizada e saber realmente, a pessoa entrou na empresa, eu vi o código de ética, eu vi os princípios norteadores da empresa, sua missão, sua visão, seus valores. Então, assim, eu realmente compactuo com isso. Isso é organização formal. A gente começa a ver basicamente o que? A empresa ela tem toda uma estrutura para poder nortear, ela tem o seu código de ética, ela tem os seus princípios, né, de missão, visão, valores. Então, se eu compactuo com isso, realmente eu estou numa organização formal e eu quero fazer parte, né? Então, assim, os funcionários colocam a mão na massa e querem se desenvolver. Já na organização informal, foca mais o que? Relacionamento interpessoal, né? Os próprios funcionários da empresa através de conversas por corredor. Então, assim, é aquela parte mais informal que ocorre dentro da empresa, tá? O cafezinho, a amizade. Então, tudo isso vai sendo trabalhado dentro, né? Então, o funcionário do setor de RH da empresa tem algo em comum com quem trabalha no marketing e acaba conversando. Então, pensa assim, a organização formal, a forma como ela é estruturada, e informal, como que eu atuo dentro dela. Eu só tenho que cuidar para o informal, né, seja sempre respeitado, né? E o informal acaba também se desenvolvendo de forma satisfatória. Tem uma atividade de roda da vida que eu vou estar repassando para vocês estarem fazendo também, tá? Para mim conhecer um pouquinho vocês. E tem uma 5W2H que a gente vai estar
falando sobre ela também na aula ao vivo, tá? Para vocês estarem fazendo. E uma meta SMART para vocês estarem se desenvolvendo também. Pessoal, então assim, o que ocorre, tá? Vou estar repassando essa questão de dica. Tentem fazer a SMART, tentem fazer uma 5W2H, que são ferramentas que ajudam vocês a estarem se organizando, tá? E outro detalhe, vai ter, né, algumas atividades, tanto essas que eu passei no decorrer da aula, essas questões de fixação, tentem responder, tentem pensar sobre ela, e daí eu vou estar passando algumas atividades também no portal para vocês estarem se desenvolvendo também, tá? A princípio é isso, tá? Que a gente vai estar repassando. Tentem responder essas questões, né? Conceituar organizações, como são formadas, função. E daí eu vou colocar mais algumas também no portal, tipo um estudo de caso para vocês pensarem, tá? Então isso é importante para vocês estarem se desenvolvendo, tá? A princípio é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, não hesitem, tá, em estar nos procurando, porque o objetivo é vocês compreenderem o conteúdo, tá? Um abraço e até a próxima aula.